Espaço para gravação. Desktop list. Estamos aqui para a sexta aula do curso de Windows 10 com NVDA 2017. O link para download da apostila na qual nós estamos nos baseando para esses vídeos, essa sequência de vídeos, você vai encontrar aqui na descrição logo abaixo. A apostila é gratuita, faça o download, porque aí você vai poder acompanhar o texto escrito, mais rico em detalhes, que nós estamos procurando ilustrar com estas aulas aqui em vídeo, não é? Você que é deficiente visual como eu tenho perda total, você ouve a minha voz, ouve a voz do sintetizador Maria, que nós estamos utilizando com o NVDA, e quem enxerga pode acompanhar tudo que está acontecendo na tela, porque nós estamos gravando a tela do Windows, tá bom? Bem, nós estamos dando sequência, chegamos agora ao item 5.3. Os subitens do item 5.3 vão versar sobre controles de uma janela. Nós falamos de janela de aplicativo e janelas de diálogo. Na janela de diálogo, o Windows nos pergunta algumas coisas e nós respondemos. De que forma? Ele vai apresentar controles na janela. Por exemplo, botões salvar e cancelar. Ele coloca os dois botões e pergunta para você, por assim dizer, né? Você quer salvar ou você quer cancelar? Entendeu? Então, o diálogo acontece dessa forma. Ele vai apresentar tipos de controle, você não vai ficar precisando se lembrar desse termo controles, mas sabe o que é? São botões, são caixas de texto, são caixas de combinação. E hoje a gente vai apresentar para vocês os 4 primeiros subitens do item 5.3, que versa sobre controles de uma janela. A gente vai falar dos botões de comando, como por exemplo salvar botão ou cancelar, dá para entender bem, né, o que se deseja com esses botões. Caixa de lista, uma lista de itens, caixa de texto ou área de texto, onde a gente escreve textos, e caixa de combinação, tá bem? Deixa eu ver aqui, eu comecei a gravação sem perceber se eu estou usando a voz da Maria. Não estou, essa aqui é a voz original do NVDA, para quem não conhece, ó. Desktop lista. OBS Studio 9 de 10. Essa é a original. Eu vou mudar aqui para a voz da Maria. CDS. Synthet. Macros Noise Windows Unicode. OBS 60. Muito bem. Desktop lista. Ok. Foi bom que você pôde ouvir um pouquinho a voz nativa do NVDA. É uma voz gratuita, vem com ele, ok? Algumas pessoas a preferem, outras preferem outras vozes, como essa aqui, a Maria, que já vem com o Windows 10. Para mostrar para vocês, então, os controles de uma janela, eu vou abrir o Word, pressionar aqui a tecla Windows. Iniciar janela. Corta na janela. Caixa de pesquisa edição. Em branco. Muito bem. Eu vou até aproveitar aqui, ó, vocês viram que quando abri o menu inicial, ele falou caixa de pesquisa edição, em branco. Isso aqui é uma área de texto, é uma caixa de texto. Pode ser um retângulo onde você escreve com espaço apenas para uma linha ou para várias linhas. Nessa caixa de texto, nessa área de texto, você pode promover alterações no texto, você pode apagar, você pode acrescentar. E há situações em que você tem a caixa de texto e ela é anunciada para a gente sempre por esse termo aí, ó, edição. Toda vez que o NVDA fala edição, ele está dizendo para você, olha, você está numa área de texto, uma área editável. Editável porque você edita. Editar é o quê? Tirar, pôr, não é? E no caso, se você tiver numa caixa de texto, numa área de texto em que já haja a identificação de vários termos, por exemplo, você vai salvar um documento, aí ele diz caixa de combinação, edição. Por que caixa de combinação? Porque além de você poder escrever, você pode utilizar outros nomes que foram dados a documentos antes desse que você está renomeando. Então, por exemplo, eu vou salvar um documento, aí aparece caixa de combinação, edição, em branco. Aí eu tenho a opção de escrever um nome para o meu documento, ou eu posso ir com as setinhas para selecionar um nome que já foi usado antes, compreenderam? Então, a área de texto ela é indicada para nós por esse termo, edição. Você vai digitar, às vezes, espaço para uma linha só ou para várias linhas, não é? E há, no caso, também a situação em que você pode usar outras opções que já constam ali. Por exemplo, quando você está navegando na internet e você vai digitar o endereço de uma página,
você também tem a opção, em algumas circunstâncias, de selecionar com a seta endereços anteriores, né, que você já visitou. É por aí. Mas deixa eu abrir aqui o Word, vou descer com a seta. Em branco, Outlook do Explorador de Word 2016. Vou abrir o Word. Desconhecido. Painel. Word. Novo grupo. Ele demora um pouquinho, mas já sei que a opção focalizada é essa aqui, ó. Documento em branco. Documento em branco. É o que eu quero, vou teclar Enter. Documento 1. Documento do Microsoft Word edição multilinha. Eu quero só confirmar que essa janela está aberta, então o que eu faço? Insert T. Documento 1 hífen Word. Bem, como eu disse, os controles vão aparecer na janela de diálogo, então eu vou fazer de conta que eu quero salvar esse documento, eu não escrevi nada nele, né? Eu vou pressionar aqui a tecla F12, que é uma possibilidade para isso. Salvar como diálogo nome do arquivo 2 pontos, nome do arquivo 2 pontos, tipo 2 pontos. Ele fala algumas coisas assim e no final ele diz o que a gente quer. Para otimizar, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou pressionar Insert T para vocês verem que abriu a janela de diálogo. Insert T. Salvar como. Essa é a janela que está aberta agora, não é aquela documento 1 que foi aberta quando a gente ativou o Word, não é? E qual é o item que nós estamos focando? Eu tenho duas formas de observar isso. Eu posso pressionar Insert mais a tecla Tab, que fala para mim qual é o item focalizado, qual o controle da janela, né? Edição com foco Alt mais N. Doc 1.docx selecionado. Então, qual é o item que está selecionado? Ele falou edição. Então, se é edição, essa palavra não aparece no texto, é só uma informação para nós. Ele falou edição e disse doc1.docx. Docx. Docx é o formato do documento, é um documento do Word. E doc1 é o nome que ele está sugerindo para o documento, não é? Aí eu escreveria aqui o que eu quiser. Uma outra forma de você identificar onde você está é fazer o seguinte, você vai para frente e volta. Você avança com Tab Tipo 2. e retorna com Shift Tab. Nome do arquivo 2 pontos, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N. Doc 1.docx selecionado. Viram aqui, ó? Edição é uma área de texto. Caixa de combinação edição é porque eu posso escrever um nome para o documento, o que eu quiser, ou eu posso selecionar nomes que foram usados anteriormente. Então, quando você estiver navegando, você pressiona Tab para avançar, Shift Tab para voltar. O Shift aqui é como se fosse uma embreagem, né? Você segura o Shift, pressiona o Tab e ele volta. Então, se você identificar essa informação edição, você já sabe o que é agora, né? É o que? É uma área de texto. Aqui eu tenho que escrever. Por que a gente faz essa distinção? Porque olha só, vou pressionar a tecla Tab. Tipo 2 pontos, caixa de combinação documento do Word abre parênteses, asterisco.docx fecha parênteses, recolhido Alt mais T. Caixa de combinação, aqui não é para você escrever. Caixa de combinação, ela apresenta uma lista pré-definida de itens que oferecem para você possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui salvando o documento, então eu posso salvar em vários tipos, em vários formatos. O que está selecionado é documento do Word, já que eu estou usando o Word, ok? Então, na caixa de combinação, aparece para mim o item que está selecionado. Se eu quiser conhecer outras possibilidades, outros tipos, outros formatos, nos quais eu possa salvar esse documento que eu nem cheguei a escrever, o que eu faço? Eu pressiono a seta para baixo. Então, num primeiro momento, aparece só o item selecionado. Eu pressiono a seta para baixo e ele mostra todos os demais. Eu vou pressionar a setinha para baixo. Expandido. Tipo 2 pontos, list, documento do Word 97. Documento do Word 97. Modelo do Word abre parênteses, asterisco. E aí vai, quer ver, eu vou descer para chegar numa opção aqui, que é quando a gente quer salvar o texto, assim, somente texto. Texto do Open Document, documento OpenX, documento XML, documento XZ, texto sem formatação abre parênteses, asterisco.txt fecha. Olha só, documento sem formatação. TXT, né? .txt. É o formato que o Edivox do DOSVox salva os seus documentos, né? TXT. Depois abre num programa, num aplicativo aqui do Windows chamado bloco de notas, ok? Então, caixa de combinação é isso. Você, para abrir, seta para baixo. Se não abrir com seta para baixo, você pressiona Alt, primeira esquerda da barra de espaço, mais seta para baixo. E para fechar, Alt, primeira esquerda da barra de espaço, mais seta para cima. Mas, na ampla maioria das vezes, só a setinha para baixo já resolve, ok?
Na internet é que é diferente, porque na internet também tem caixa de combinação. Por exemplo, você entra na página de uma operadora de telefonia, aí aparece lá, você pressiona a tab e fala caixa de combinação. E você vê escrito lá SP. O que é essa caixa de combinação? Você tem que selecionar ali qual a sua unidade federativa. Aí eu estou no DF, o que eu faço? Eu pressiono Alt e seta para baixo, seleciono com a setinha lá DF. Chegou em DF, eu pressiono a tecla S que está selecionado. Compreendeu? Então, essa é a função de uma caixa de combinação. Mostrar para você as opções que tem aqui. Aí se eu queria salvar esse documento aqui no formato JPG, um formato para imagem. Aí você seleciona com a setinha aqui para cima e para baixo, navega com a setinha e não acha. Significa o quê? O Word não oferece a possibilidade de você salvar o documento no formato JPG. Ok? Então, as possibilidades que surgem aqui na caixa de combinação são as únicas que ele oferece, o programa que você estiver usando. Vamos caminhar para mais uma coisa só, que é o botão. Quer ver? Eu vou pressionando a tecla Tab até encontrar um. Deixa eu sair aqui da caixinha. 4.23 5. Espera aí, eu saí da janela. OBS, documento 1 OBS, documento. Eu esbarrei em alguma coisa aqui e saí da janela. Então, vou abrir novamente. Quem enxerga viu o que estava acontecendo, não é? Eu ouvi, então agora percebi. Vou pressionar F12. Salvar como... Muito bem, eu não preciso passar por essa primeira parte, né, que é o primeiro controle, a área de texto, né? A gente já viu. Tipo 2 pontos, caixa de combinação. Acabamos de ver, eu vou prosseguir com a tecla Tab. Salvar, linha de meta, salvar-me, barra de ferramentas, salvar botão Alt mais S. Salvar botão Alt mais S, ele fala salvar, o nome do botão e depois dá o atalho, não precisa se preocupar com o atalho agora, né? Então, um botão é como se fosse uma tecla no seu telefone, você vai pressionar. Como que você pressiona? Com a tecla Enter, ok? Agora eu vou pressionar a tecla Tab mais uma vez, outro botão aqui, ó. Cancelar botão. Então, dependendo do que você quer, você vai selecionar o botão que corresponde ao seu desejo e vai teclar Enter para pressioná-lo. Eu não quero cancelar, então Shift Tab. Salvar botão Alt mais S. Mudei de ideia, eu quero cancelar, então Tab. Cancelar botão. Compreendeu? Então, nós vimos aqui o quê? Que numa área de texto, eu vou escrever um texto ou selecionar um que já existia. Se a caixa de edição também for uma caixa de combinação, ok? No caso da caixa de combinação purinha, né? Sem envolver edição, ele falou só assim, caixa de combinação. Então, eu sei que eu vou selecionar entre as opções que ali estão sendo oferecidas. Eu deixo com a seta e vou até a opção que eu desejo, que eu quero. Ok? E os botões? Quando eu chegar num botão, se ele corresponde ao que eu desejo, salvar, Enter. Não quero salvar, então nada de Enter. Aí eu pressiono a tecla Tab, cheguei em cancelar botão. Corresponde ao que você quer? Enter. Tá bem? E uma última coisa é a caixa de lista. Eu vou fechar aqui, ESC. Documento 1 Vou pressionar Alt F4 para fechar aqui esse documento. Microsoft Word Dialog. Está perguntando se eu quero salvar, vou dizer que não. Microsoft. Apertar aqui a tecla Tab. Cancelar botão. Saiba mais. Salvar botão. Não salvar botão. Não salvar. É o que eu quero, viram? Ó, eu vim pressionando a tecla Tab, ele falou não salvar botão. Isso que eu quero, eu vou teclar Enter. Desktop list. Aqui, ó, no desktop nós temos uma lista. Quando ele fala lista, ele está dizendo para a gente que é uma caixa de lista. E para navegar na lista, a gente já viu isso na aula 1, não é? Você vai com as setinhas, por exemplo, seta para baixo. Já os 17 pontos. Seta para cima. Lixeira 1 de 9. Se eu der seta para cima aqui, ó, não fala mais nada porque eu estou no início da lista, para cima não tem nada. Eu posso digitar Já os 17. A inicial de um item, por exemplo, letra O. Lixeira, já os 17, FSR, iTunes. Pensei que tinha alguma coisa aqui com a letra O. Mozilla Firefox 5, Barroca 0, iTunes, F, já os 17. Com B tem, né? Que eu passei por ali, então vou digitar a letra B. B, Barroca 03.mp3 Aqui, 6 ó. de 9. Ok? Veja a aula 1 para você ver como navegar em uma lista. Então, quando ele fala lista, ou ele fala assim, modo de exibição, lista. Aí ele lê o item que ele focalizou, dá alguma informação sobre ele, certo? Para você selecionar, então, setas
inicial. Se você souber o nome do item mais completo, você pode até digitar as 3 primeiras letras, por exemplo, para você chegar mais rápido. Mas essa explicação eu não vou repetir aqui, porque na aula 1 já existe, né? Que senão fica muita duplicidade. Mas a informação básica é essa. Quando você ouvir ele dizer lista, você vai navegar usando as setas ou a inicial. Quando encontrar o que você quer, você tecla Enter para abrir o item. Seja um arquivo, seja uma pasta. No caso, a lista, ela apresentando os itens aqui para a gente, lembre de poder andar mais rápido usando a inicial ou as primeiras letras que identificam. Então, pessoal, a gente mostrou para vocês, confira na apostila, item 5.3, os primeiros 4 subitens, que são área de texto, caixa de lista, caixa de combinação e botão de comando. Fica tranquilo, porque no dia a dia você vai trabalhar com eles e quando você identificá-los, você vai lembrar do que nós falamos aqui. Tá bom? Até a próxima aula, então. OBS.